Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num dos textos assim mais famosos sobre o amor, que é o capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios. Um texto super conhecido, né? Muito. Acho que todo mundo já ouviu em algum casamento, mas talvez de tanto a gente ouvir, a gente parou de escutar de verdade, sabe? Acontece. Pois é. E para nossa análise, a gente está com duas bíblias de estudo, a Holman e a Nova Almeida Atualizada, que vão ajudar a gente a tirar um pouco a poeira desse clássico. E a entender a lógica por trás, né? Exato. A missão aqui é ir além da poesia, sabe? É desempacotar o que realmente significa essa tal suprema excelência do amor. E esse é um ponto crucial. Porque esse capítulo não aparece do nada. Ele não é um poema solto. Não mesmo. Ele está bem no meio de uma discussão, assim, bem acalorada, sobre dons espirituais. A comunidade de Corinto, ela estava obcecada com os dons mais espetaculares. Falar em línguas, profetizar. Havia quase uma competição. Aí o autor, Paulo, pisa no freio e apresenta um argumento teológico, nossa, radical. Ele quebra o ritmo da conversa. Totalmente. Ele usa hipérboles, contrastes muito fortes para dizer, olha, o amor não é só mais uma virtude na lista. Ele é o sistema operacional. Sem ele, nada mais funciona. Gosto muito dessa ideia de sistema operacional. E ele já começa com tudo, né? Logo nos primeiros versículos. A retórica é impressionante. Muito. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Isso. Ou então ainda que tivesse a fé a ponto de transportar montes. Ele não está falando de coisinha pouca. Não, de forma alguma. São habilidades quase sobre-humanas. Tipo, o que a gente vê em filme de super-herói era o auge do que aquela comunidade valorizava. É uma estratégia que os retóricos chamam de concessão radical. Ele basicamente diz, ok, vamos levar o argumento de vocês ao extremo. Tá, eu dou o braço a torcer. Exato. Imaginem que vocês não só falam em línguas, mas falam a língua dos anjos. Imaginem que não tem só fé, mas uma fé que move montanhas, literalmente. Ele infla essas habilidades ao máximo. Para depois mostrar o quão vazias elas são sem o ingrediente principal. E a analogia que ele usa para esse vazio, nossa, é devastadora. Sem amor, tudo isso vira só barulho. Um bronze que soa ou um sino que tine. Uma imagem muito forte. Na prática, ele está dizendo que o dom mais incrível do mundo, sem o amor, vira só um ruído irritante, sem sentido. É como ter um motor de Ferrari, mas sem o resto do carro. Pura potência que não te leva a lugar nenhum. E essa imagem teria um impacto muito visceral para eles, né? As notas de estudo lembram que Corinto era um grande centro de metalurgia. Ah, faz todo sentido. Era famosa pelos artefatos de bronze. Então a ideia de um gongo ou um sino barulhento e oco era uma imagem do dia a dia. Era algo palpável para eles. Exato. Mas o argumento fica ainda mais cortante no versículo 3, que para mim é o mais desconcertante de todos. Qual deles? E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Esse aí. É aqui que a lógica parece quebrar. Porque doar tudo que você tem, entregar o próprio corpo, se isso não tem valor, o que tem? Pois é. Parece que o texto está dizendo que a motivação pode anular completamente o ato mais nobre que existe. É uma ideia bem radical, não é? É radicalíssima. E é aí que o texto nos força a olhar para dentro, sabe? O que está em jogo não é a ação externa, é a fonte interna de onde ela brota. A intenção. A intenção. As notas de estudo sugerem que até o martírio, o sacrifício supremo, pode ser motivado pelo orgulho, pelo desejo de ser lembrado. Pela busca de uma glória póstuma. Exato. Em termos de hoje, seria o sinal de virtude levado ao extremo. O texto nos desafia a perguntar, por que eu estou fazendo isso? Sem o amor como motor, até o sacrifício mais espetacular é do ponto de vista espiritual, um cheque sem fundos. Ok. Então, depois de estabelecer que nada vale sem o amor como base, o texto muda de marcha. E aqui é onde fica realmente interessante. É a parte prática. Sim, ele para de dizer o que o amor não é e passa a descrever o que ele é. Só que não é uma definição filosófica abstrata, é uma lista de ações, uma espécie de anatomia do amor em prática. Sim, é uma definição totalmente relacional.
O amor não é apresentado como um sentimento passivo que simplesmente acontece com a gente, mas como uma disciplina ativa, Uma escolha. uma série de escolhas. A gramática aqui é muito reveladora. É uma sequência de verbos. Amor é fazer. E a lista é bem desafiadora. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. É uma lista longa. O que me chama a atenção é a dualidade. Ele fala o que o amor faz e talvez com ainda mais ênfase o que ele não faz. Por exemplo, o amor é paciente e logo depois não se irrita. Uma coisa parece consequência da outra. Parece mesmo. Na prática, como se cultiva essa paciência para, sei lá, não explodir no trânsito ou numa discussão em casa? Eu acredito que o texto sugere que não é uma questão de simplesmente suprimir a hesitação, sabe? Tipo, colocar uma tampa numa panela de pressão. Que uma hora vai explodir. Exato. A paciência aqui não é passividade, é uma resistência ativa contra a nossa própria impulsividade, motivada por um bem maior no relacionamento. É entender que a irritação é uma reação autocentrada e o amor, por definição, nos chama para fora de nós mesmos. E tem outra frase aqui: o amor não busca os seus interesses. Isso é fascinante. É o centro de tudo, quase. Hoje, em discussões sobre relacionamentos, a gente fala muito sobre carga mental ou trabalho emocional. Aquele esforço invisível de antecipar as necessidades do outro, de gerenciar o ambiente. Sim, um tema muito atual. O texto parece descrever a ausência disso como um sintoma da falta de amor. É uma conexão perfeita. Quando o texto diz que o amor não busca os seus interesses, ele está descrevendo uma orientação fundamental para fora, em direção ao outro. O oposto seria... O oposto é uma vida onde cada interação é calculada em termos de o que eu ganho com isso. Esse tipo de amor descrito aqui ele é economicamente ilógico. Não tem ROI. Não busca retorno sobre o investimento, ele se doa. É o que a gente vê num pai ou numa mãe cuidando de um filho recém-nascido no meio da noite. Não há um cálculo de interesse próprio ali, há uma doação completa. Tem um ponto de equilíbrio ético fundamental no versículo 6. Diz que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Importantíssimo. E isso derruba qualquer ideia de que o amor é uma aceitação ingênua, passiva de tudo. Aquela ideia de, se eu amo, tenho que aceitar tudo, ficar quieta. O texto diz o contrário. Exatamente. Isso dá ao amor uma espinha dorsal moral. O amor não é conivente com o erro, com a mentira, com o abuso. Ele se posiciona. Ele se posiciona ativamente ao lado da verdade. Então, amar alguém, nesse contexto, não significa ignorar comportamentos destrutivos. Pelo contrário. Pode ser o oposto. Pode significar exatamente o oposto. Confrontar a injustiça ou a mentira por amor à verdade e à própria pessoa. É um equilíbrio dificílimo, né? Entre a paciência e a benignidade, de um lado, e a firmeza na verdade, do outro. Certo. Então, o amor é o motor, é definido por ações e tem um centro ético. A partir daí, o argumento dá mais um passo, falando sobre a permanência do amor. Sim, a durabilidade. O versículo 8 é categórico. O amor jamais acaba. Ou, em outra tradução, o amor nunca falha. E ele contrasta isso com outras coisas muito valiosas, profecias, línguas e até o conhecimento, a ciência. Tudo isso vai passar, vai desaparecer. Isso é contraintuitivo. Muito, porque o conhecimento passaria. A gente passa a vida inteira tentando acumular conhecimento. E aí que está a virada do argumento. O ponto do autor é a diferença entre o que é parcial e o que é completo. Ele argumenta que todo o nosso conhecimento, por mais avançado que seja, e todos os dons espirituais, por mais impressionantes, São fragmentos. são, por natureza, fragmentários. São peças de um quebra-cabeça gigantesco. E ele usa duas analogias muito poderosas para explicar essa ideia. A primeira é a da infância versus a maturidade, que é bem direta. Sim, Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. É uma imagem clara, né? super clara. O entendimento de uma criança de 5 anos sobre o mundo é real, é válido para ela, mas é completamente superado pela compreensão de um adulto. É um processo de crescimento. Exato. É uma metáfora sobre amadurecimento. O que a gente sabe agora, por mais sofisticado que nos pareça,
É como o balbucio de uma criança em comparação com a linguagem plena que um dia teremos, E essa ideia de compreensão limitada nos leva direto para a segunda analogia, que é ainda mais impactante, a do espelho. a do espelho. Sim, o versículo 12. Porque agora vemos por espelho em enigma, ou de forma obscura, mas então veremos face a face. A ideia de ver face a face já é muito poderosa. Sugere uma clareza, uma intimidade que a gente não tem agora. E é aqui que as notas de estudo nos dão aquele momento ahá. Aquele estalo. Exato. Quando a gente lê espelho, a gente pensa nos nossos espelhos modernos, de vidro com reflexo quase perfeito. Mas as notas explicam que os espelhos do primeiro século eram feitos de metal polido, geralmente bronze. Ah! E a imagem que eles produziam era, na melhor das hipóteses, escura, distorcida, sem detalhes nítidos. A palavra grega que é traduzida como enigma ou de forma obscura reforça essa ideia de uma visão turva, indireta. Uau! Pera um pouco. Isso muda tudo. Então a imagem que o leitor original tinha na cabeça não era de um vidro embaçado que precisa ser limpo, Não. mas a de uma placa de metal polido. A nossa visão da realidade, então, não é só incompleta, é fundamentalmente distorcida. Precisamente. Isso é muito mais forte. Não é só que não temos todas as peças do quebra-cabeça. As peças que a gente tem estão meio deformadas. Exatamente. A promessa não é só de ver melhor, mas de uma mudança radical de meio. É passar de uma tentativa de entender a realidade olhando para um reflexo turvo e distorcido num pedaço de bronze, para finalmente ver a realidade diretamente, face a face. Entendi. É por isso que o conhecimento atual passará. Não porque ele esteja falso, mas porque ele vai ser tornado obsoleto pela visão direta da realidade completa. É como um mapa que se torna inútil quando você chega ao destino. O mapa não estava errado, mas Mas agora você tem o próprio território à sua frente. essa ideia do conhecimento provisório é muito poderosa. E essa ideia de substituição e permanência é exatamente o que o autor amarra no seu grande finale, o famoso versículo 13. Certo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Mas o maior destes é o amor. A grande conclusão. Depois de todo esse argumento construído, chegamos a essa tríade. Mas a pergunta que sempre fica é: se as três permanecem, por que o amor é o maior? O que dá a ele esse lugar de destaque? A resposta está na função de cada uma delas. Se a gente conectar com o que acabamos de discutir, a fé e a esperança são as virtudes essenciais para a jornada enquanto a gente está vendo de forma obscura. Enquanto a gente olha pelo espelho. Exato. A fé é a nossa confiança de que existe uma realidade por trás do reflexo distorcido. A esperança é a nossa expectativa de que um dia veremos face a face. Elas são, assim, o equipamento que a gente precisa para escalar a montanha na neblina. Mas uma vez que a gente chega no topo da montanha e a neblina se dissipa. Exatamente. O equipamento cumpriu sua função. Quando a promessa se cumpre, a fé dá lugar à visão. A gente não precisa mais acreditar naquilo que podemos ver com clareza total. E a esperança? A esperança dá lugar à realização. A gente não precisa mais esperar por aquilo que já chegou. Elas são absolutamente indispensáveis para a caminhada, mas são meios para um fim. E o amor nesse cenário? O amor não é um meio para um fim. O amor é o fim. O amor é a vida no topo da montanha. É a própria atmosfera da realidade final. É a essência do que significa ver face a face. Por isso ele é o maior. Por isso ele é o maior. Fé e esperança são as pontes que nos levam até lá. Mas o amor é o destino. É a única das três virtudes que não só continua, mas atinge sua plenitude na eternidade. Ele não é substituído por nada, porque não há nada maior para o qual ele aponte. Recapitulando, então, essa nossa análise de um texto tão familiar nos mostrou que ele é, na verdade, um argumento lógico e profundo. Muito bem construído. Ele redefine o amor, tirando ele do campo das emoções instáveis e colocando no centro de tudo como uma escolha ativa, uma disciplina diária e, no fim das contas, a única coisa que realmente dura para sempre. Uma síntese perfeita. O amor é apresentado como o critério final, pelo qual tudo mais é medido. E isso me leva a uma provocação final, algo para a gente refletir. Manda! Como a gente viu, o texto, especialmente na parte central, define um amor por uma lista de verbos, de ações concretas. Ser paciente, não ser egoísta, alegrar-se com a verdade. Certo, é uma definição muito prática. A provocação, então, é esta.
Se o amor é fundamentalmente sobre o que se faz e não necessariamente sobre o que se sente, como isso poderia transformar a maneira como a gente aborda os nossos relacionamentos? Em família, com amigos, no trabalho. Em todos eles. Especialmente naqueles momentos difíceis, nos dias em que o sentimento de afeto simplesmente não está lá. O que acontece se a gente tratar o amor não como um estado de espírito, mas como uma prática a ser exercitada?